Bom dia, amigos. Que Jesus nos abençoe. Que estejamos em paz nesta manhã, procurando mentalizar a natureza viva, para que possamos nos aproximarmos do nosso Criador. Nesta manhã, nós vamos ler o item 5 do capítulo Pedi e Obtereis, Eficácia da Prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será que pedirdes. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-la. E acrescentam os que assim pensam que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida, há leis naturais e imutáveis, que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas, daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidos à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe otorgou a razão e inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir no sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento, sobre o qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus conceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que rege o conjunto subordinada, sempre essa anuência à sua vontade. Dessa máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que ele faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. E é como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades mediante ideias que fará-lhe surgirem os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmo de conformidade com esta máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagres sem despender o mínimo esforço. Ó Jesus, querido Mestre, que nesta manhã sublime possamos agradecer, Jesus, por tudo que tem nos dado, pela força, pela coragem, para que nós todos possamos estruturar a nossa fé. Dai-nos, Senhor, a força
para compreender o nosso planejamento reencarnatório, as lutas e as dificuldades que são necessárias ao burilamento espiritual de cada um de nós. Concede-nos, Mestre, essa oportunidade feliz de conversar com o Senhor, de estarmos mais próximos desta equipe generosa que olha por todos nós. Jesus, Mestre de amor, olhai os enfermos nos seus lares, nos hospitais, nas casas de saúde, aqueles outros, Jesus, tantos jovens internados em clínicas, que a sua bondade se estenda sobre todos. Dai força aos pais, bom ânimo e coragem para vencer as lutas de cada dia junto aos entes amados. Obrigado, Jesus, por esse manancial de luz e de amor que o Senhor nos legou, que é o seu Evangelho. Que a paz, a esperança, o afeto seja constante em nossa vida. Que Deus esteja com todos nós. Que assim seja, irmãos. Nós estamos lendo hoje, falando sobre a eficácia da prece, e um versículo aqui de Mateus, de Marcos 11, 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Mas para que isso cumpra, eu preciso também saber o que estou pedindo. Nós lemos aqui, nós vamos ver que todos nós estamos submetidos a leis, às leis divinas. E como nós já fizemos tantas coisas contrárias à lei do amor, e hoje, passando por aflições diferentes, nós reconhecemos a distância do nosso pensamento, da nossa vontade, de vivenciar aquilo que o Cristo tem nos ensinado. Há leis que nós não podemos mudar, derrogá-las. E é por isso que muitas vezes nós achamos que tudo é uma fatalidade. E se isso fosse uma fatalidade, irmãos, qual seria o mérito, então, de nossas escolhas? Qual seria o mérito do livre-arbítrio? O que mais tem nos dificultado a entender o que é o valor da prece, a eficácia, as nossas rogativas, é que nós esquecemos que nós somos um ser espiritual, dotado de vários atributos, como a vontade, a inteligência, mas tudo isso precisa ser muito bem compreendido, porque esses atributos, eles estão em expansão de acordo com a nossa vontade. E é preciso que a gente veja se tudo aquilo que eu peço a Deus eu posso conseguir, porque muitas vezes é a lei que está me colocando numa posição para que eu me enquadre nos ressarcimentos do passado. Muitas vezes não somos capazes de amar, ainda guardamos tanto ódio, tanto ressentimento. Como é que nós vamos amar trazendo o coração cheio de impurezas? O nosso pensamento cheio de sentimentos que têm nos causado grandes dores. E esse pensamento, muitas vezes, é um pensamento inativo, uma vontade inativa, uma inteligência que não temos lógica, não temos ética, não alimentamos o respeito, queremos que o outro faça do jeito que eu quero? Não seria isso um pensamento de escravização? Eu trazer para o outro aquilo que eu quero e desejo que ele faça? Isso é egoísmo. Então, nós vamos ver que Deus nos concede tudo aquilo que nos é possível. E aí eu pergunto a vocês, o que vocês estão pedindo, irmãos? O que você pede a Deus? Essa é uma pergunta íntima, porque Ele vai nos dar aquilo que a lei nos permite. E as nossas súplicas serão sempre ouvidas, mas nem sempre serão atendidas.
porque às vezes o que pedimos não é o melhor para nós. Então, até a prece, ela tem a sua eficácia quando nós, o homem, nós não olhamos só para o presente, mas que a gente compreenda que nesse momento presente da atual reencarnação, muitos estamos passando por sofrimentos. E o sofrimento, ele é extremamente útil para todos nós, porque ele é libertador. O dia que nós pensarmos que a dor, ela vem para libertar, para modificar as vibrações do nosso perispírito, transformando a nossa memória, nós vamos sentir e vamos compreender a grandeza de tudo que nós temos em nossa vida. Peçamos a Deus força, coragem, bom ânimo, para que a gente possa vencer a nós mesmos. As nossas enfermidades são consequências dos nossos atos passados. E aí nós vamos ver, nós já falamos desse capítulo, ajuda-te que o céu te ajudará, não quer dizer que vai fazer tudo o que eu quero, mas tudo que posso ser estimulado a fazer o melhor para ressarcir ontem. E hoje nós estamos modificando o passado para lançarmos luz no futuro, porque todos os nossos atos geram consequências para nós mesmos. E muitas vezes o homem está esperando um milagre, que Deus faça por ele, mas não é isso. Nós temos visto quantos exemplos nós temos, né? E quantas vezes nós percebemos que nós somos intuídos, amparados, e o que nos falta, meus amigos, infelizmente, é a fé. A fé, ela só se consolida num conhecimento reflexivo, lógico, que me faz pensar, refletir, ampliando a minha razão em relação àquilo que penso. Nós muitas vezes atribuímos as questões do nosso dia a dia à sorte. Ora, nós precisamos pensar que todos nós somos intuídos. E agora, nesse período que estamos vivendo, daqui para frente, a intuição vai ser o grande legado que a mediunidade nos deixará. Mas um legado que precisa ser compreendido. E toda a prece que nós fazemos no âmbito do cristianismo puro, redivivo, vai nos mostrar que cada um de nós temos matizes diferentes da fé. Quando às vezes conversamos com uma pessoa que está passando grandes dificuldades, ela não reclama, porque ela conversa com Deus. A prece é a minha linguagem íntima com Deus. E outros já são inquietos, reclamam, estão sempre insatisfeitos, e isso nós vamos percebendo que são aqueles irmãos nossos que carregam conosco ainda o egoísmo, que exige soluções rápidas e muitas vezes alimentadas por caprichos inferiores. Então é preciso que a gente possa saber que todos nós não podemos mais vivermos na ignorância do bem, porque o bem, ele nos ativa a memória para fazermos sempre algo diferente. Os tristes, aqueles que estão oprimidos, pedem sempre a solidão com ociosidade. Eles não querem fazer nada, querem ficar sozinhos, porque o outro lhe atrapalha. Então, nós vamos ver quantos de nós temos sido beneficiados pelo Evangelho, quantos de nós temos sido amparados por tantos espíritos. E nós vamos ver que muitas vezes eu preciso compreender o valor desta confiança que eu tenho que depositar em Deus, nosso Pai. A misericórdia é tão grande que Deus nos enviou Jesus. E Jesus veio para nos ensinar.
Mas ele não só falou, ele vivenciou, ele exemplificou. Analisemos, amigos, o que Jesus suportou e de forma paciente. E todos nós que acompanhamos ou que hoje estudamos, nós vamos ver que Jesus estava a serviço de Deus, o Pai. E ele buscou no seu pensamento, na sua magnitude, iluminar quantos corações. E as suas mãos foram mãos benignas, que nos ajudaram, que muitas vezes enxugaram as nossas lágrimas. É preciso que a gente possa ter mais atenção, mas também entender que todos nós precisamos compreender que todos nós temos um discipulado definitivo na nossa vida, que tudo acontece no íntimo da nossa alma, para que nós possamos cada dia e cada vez mais contemplar Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão. É preciso que a gente cale diante das rogativas ruidosas. Quantos ruídos de maledicência ainda temos visto? É preciso que a gente busque a calma para diante desses conflitos que tanto têm nos tumultuados. Nós precisamos buscar na oração o trabalho edificante que vai consolidar em mim a esperança. E se isso for feito com fé, nós temos certeza que nós não mais reclamaremos, mas nós compreenderemos. E o Mestre continuará a nos olhar e continuará atendendo às nossas orações, modificando, de acordo com a nossa vontade, todos os nossos sentimentos. Quando eu preciso aprender a amar e não mais odiar, não mais guardar mágoa, rancor, Jesus tem alijado do nosso pensamento todos esses objetivos inferiores que muitas vezes nós ainda alimentamos ou nós ainda afirmamos. Quando nós, na verdade, amigos, tivermos com o coração unido a Jesus, nós nos sentiremos a força do seu amor. E talvez, quem sabe, nós podemos ajudar aqueles que estão conosco, porque nós nos sentimos já amparados. E lembremos da palavra do Mestre, que é uma palavra de bom ânimo, de fé, de esperança, para que eu tenha confiança na minha prece, na eficácia dela, quando ele nos diz: levanta-te e segue-me. Levanta não é levantar o corpo, é erguer o espírito, é seguir em pensamento. E Jesus disse, quantas vezes ele disse: levanta-te e segue-me. E o resultado foi que quantos ergueram e seguiram o Mestre Jesus. Portanto, amigos, deixamos aqui toda esta referência para que a gente possa entender que, especialmente na nossa família, que é uma reunião espiritual que nós temos no templo. Então, o lar deve ser sempre para todos nós esse santuário divino que o Senhor nos concede. Façamos do nosso lar um ambiente amoroso, propício, a partir de nós, da nossa oração, da nossa coragem e da nossa fé. E nós, falando em fé, com fé pedimos a Jesus que nos abasteça com novas energias pelo passe. Senhor, sustente os nossos pensamentos para que sintamos nesta hora do passe a força do seu amor a mover os nossos pensamentos em direção ao Senhor. Fluidificai as nossas águas para que elas se transformem em medicamentos. Que os espíritos da equipe de Eurípides, Dr. Bezerra, possam colocar medicamento nestas águas. Jesus, olhe pelos nossos familiares,
aqueles que mais necessitam, aqueles que ora passam por lutas, por dores, aqueles que estão, Jesus, lutando para vencer a reencarnação. Traga-nos harmonia no coração, para que todos possamos transmitir esta harmonia junto aos irmãos da caminhada. Obrigado, Jesus. Que todos os nossos irmãos, que ora estão ligados conosco neste momento do Evangelho, recebam do nosso querido Colégio Allan Kardec, Grupo Espírita Esperança e Caridade, as vibrações de todos os seus trabalhadores, desejando a todos paz e alegria. Que assim seja.